Quando acontece a separação de um casal, é muito perigoso uma das partes usar os filhos como instrumentos para atacar o outro. E funciona assim, por exemplo, a mãe fala para o filho que o pai não presta, mente e inventa que ele faz coisas ruins aí e vai impedindo cada vez mais o contato do filho com o pai, rompendo a ligação entre os dois até bloquear psicologicamente o filho contra o pai. Isso acontece inversamente também, tá? Isso tem nome, é alienação parental. E detalhe, pode ser crime, já que traz aí consequências à saúde física e emocional das crianças. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a Marcionila Rodrigues, que é psicóloga, está com a gente aqui, e o Gustavo Velasco, que é advogado, também está aqui com a gente. E você pode participar conosco, perguntando aos dois pelo nosso WhatsApp, 99897.1000. De repente você conhece alguém ou está passando por essa situação que, eu gostaria a opinião de vocês, é muito mais comum do que a gente imagina, mesmo estando no século XXI. Sim, é muito comum, Mônica, e é uma coisa que acontece, na verdade não se faz alienação parental só quando já está separado. Às vezes as pessoas começam a denegrir a imagem do outro ainda antes. E o problema mais sério da alienação é o que acontece com o processo de desenvolvimento da personalidade da criança que sofre esse tipo de ataque. Então, quando você fala mal de um pai ou de uma mãe, você está destruindo as imagens internas que essa criança precisa formar para que ela venha a ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, ou para que a menina que ouve falar mal do pai, como que ela vai fazer a escolha de marido, de namorado depois? Vai ficar confuso, ela pode né? até nem querer saber de homem por causa disso. Homem é uma coisa tão ruim, falar a mãe falou tão mal de pai. Então, isso é uma coisa trágica para a vida psicológica da criança. E uma coisa interessante é que a gente, às vezes, faz umas coisinhas, não é só quem separa que faz isso, né? Vamos às deixar vezes claro, acontece uma coisa, você está com raiva do filho, que isso é normal, mãe? A gente numa sente, situação, né? Ter raiva de filho, fala assim, você parece com seu pai, mas você só fala isso. Você parece com seu pai naquele momento, quando você está com raiva. E você está comparando o filho com o pai num defeito. Então, na hora que você faz essa intervenção, você está massacrando esse filho. Agora, alienação parental, eu não me lembro a data, Gustavo, mas pode ser crime? Quando caracteriza crime? O que acontece, Mônica? Primeira vez que se falou em alienação parental no mundo foi em 1985 por um psiquiatra infantil norte-americano, Richard Gardner. E o Gardner ele estudava casos de abuso sexual, estudava casos de pedofilia e inclusive acreditou no primeiro momento que aquelas situações que ele estava vivenciando tinham ligação com abuso sexual e verificou que não, que a criança chegava até ele e reproduzia informações que eram plantadas falsamente por um outro genitor. Né? Então, algumas situações podem ensejar, inclusive, ocorrência de crime. Quando um dos genitores, ele acusa o outro, me parece que semana retrasada, houve um programa que vocês falaram de falso crime. Sim, então, isso dias, pode caracterizar sim. E é importante a gente deixar claro que todos nós, sem exceção, somos resultado dos valores que a gente recebe, tanto da mãe quanto do pai. Se a gente sofre alguma influência nos valores que está recebendo, inegavelmente a gente vai influenciar a formação da personalidade da criança. Como provar que houve alienação parental? Por onde que passa isso? É difícil você conseguir provar a alienação parental, mas você pode lançar mão de vários meios de prova. Testemunha, laudos psicológicos, às vezes gravações, mas é extremamente complicado você fazer prova disso. Agora, os impactos disso são desastrosos. O que eu acho interessante, Mônica, é que, quando eu citei da outra vez, quando eu fui para Espanha, em novembro, discutir essa questão, eu fui justamente apresentar técnicas que a gente já desenvolve aqui no Brasil para investigação. São técnicas não invasivas que eu não posso contar como elas são, porque senão os abusadores ficam prevenidos e instruem as crianças e depois queima o processo. Mas os psicólogos já têm instrumentos que podem ser usados para a gente separar se é abuso sexual ou se é
uma alienação parental. E o que é grave é que quando a criança realmente acontece o crime, existe alienação parental, existe uma programação do alienador para destruir a imagem, denegrir a imagem do outro para a criança. Aos poucos, isso se constitui numa patologia na cabeça da criança que a gente chama de síndrome de alienação parental. Então, a síndrome, quando a gente avalia uma criança e ela apresenta a síndrome, a gente não tem dúvida de que aquilo é um caso muito mais grave do que parece. Não é simplesmente falou mal do pai porque estava com raiva. Então, às vezes, existe uma programação. O alienador faz uma programação e aí ele anula na cabeça da criança a imagem do pai ou destrói. Então, quando a criança começa espontaneamente falar e criar imagens e contar histórias negativas do outro progenitor, ela já está marcada. Aí ela já está com a síndrome. Nossa, porque às vezes a criança apresenta alguns sinais de que está acontecendo alienação. Mas mais tarde a gente vai ver que o que acontece? A síndrome se instalou, tem todas umas características que são comuns nessa criança e a gente no diagnóstico pode detectar isso. E depois de detectado que chega para a justiça, como reorganizar isso? Como ordenar isso? Porque como é que fica? Nós temos desde 2010 uma lei de alienação parental. Perceba, a lei não fala em síndrome. A lei fala em alienação parental. E ela traz um rol de condutas que caracterizam a alienação parental. E essa própria lei traz dispositivo que prevê medidas que seriam adotadas pelo juiz se efetivamente restar caracterizada a ocorrência dessa alienação. Então, você tem de medidas mais brandas às mais graves. A mais branda, uma mera advertência. Você tem como medida também ampliar o tempo de convivência daquele que não tem a residência com menor. A inversão da guarda unilateral para compartilhada. A inversão de guarda de um unilateral para o outro e até a suspensão da autoridade parental. Nossa, para que chegar a esse ponto? Então, o problema é que muitas vezes as pessoas veem que o alienador está perturbado, porque isso não é coisa de gente normal. Destruir outra pessoa, falar mal de outra pessoa desse jeito, não é coisa de gente normal. Então, a verdade é que essas pessoas precisam de um tratamento muito severo, muito prolongado, muito profundo. Entende? Então, isso é que eu acho que precisa acontecer e que nós não temos visto acontecer. É difícil você conseguir pôr um alienador num tratamento. Eles não aceitam, eles acham que eles são normais. Então, porque você só consegue ajudar quem quer ajuda. Você não consegue ajudar uma pessoa que acha que não tem nada e que ele não está fazendo aquilo, que o outro realmente é que é ruim. Então, a gente consegue tratar da criança, tá? A gente consegue orientar quem está sendo alienado para também não entrar numa linha de falar mal do outro, porque não pode ter o revide. Isso é importante. Isso, é comum do ser humano revidar, né? Não pode ver o revide, porque você imagina que se você falar mal de mim, eu falo mal de você, a criança fica sem pai nem mãe. Ela fica sem pai nem mãe para se identificar. E perceba que não é só o falar mal, é qualquer ato que dificulte o contato do menor com o genitor. Então, um exemplo bobo, às vezes o pai liga para falar com o filho, a mãe, não, ele não vai te atender. Mas por que não vai? Isso é alienação parental e é descrito na lei como uma conduta que caracteriza a alienação parental. No caso que você disse, quando chega a justiça, né, que definem alguns critérios, como, porque de repente é do ser humano, me corrija, tá? Se eu estiver errado. Mas se de repente isso não for cumprido, quer dizer, a pessoa não respeita ali os horários de convivência, os horários de saída, né, o contato, mesmo com a ordem da justiça, isso não é respeitado, o que pode acontecer? Tá, veja, se a pessoa está desrespeitando a ordem judicial, isso é inclusive um motivo a mais para que seja adotada uma das medidas mais severas previstas na lei de alienação parental, que pode acabar resultando, inclusive, com a suspensão da autoridade parental. Ah, entendi. Aí suspende. A gente chega a esse... É porque é tão complicado a gente imaginar, mas infelizmente chega a esse tipo de situação, quer dizer... E até faço uma pequena crítica a essa suspensão da autoridade parental, Mônica. Perceba, vamos imaginar um caso em que a criança ela recebe informações equivocadas a respeito de um dos genitores. E na cabeça dela, aquele genitor não presta. Se você for suspender a autoridade parental, o que vai acontecer? A criança vai conviver com quem para ela não presta.
Imagina a cabeça dessa criança. Imagina. Então, talvez a medida mais adequada seja um aumento gradual do tempo de convivência para que ele possa efetivamente formar a opinião dele baseado no convívio daquele genitor que teve a imagem deturpada. Entendi. Uma coisa que eu acho que poderia ser feita e que não tem estrutura para fazer é a visita acompanhada. Ah, tá. Tá? O sujeito, eu estou falando mal do nosso filho, então o que acontece? Eu passo a visitar o filho, eu não posso ser afastado. Eu passo a ser acompanhado quando eu faço isso. Ou por um psicólogo, ou por um assistente social, por alguém da justiça, alguém que realmente... Mas você acha que a estrutura do fórum Não tem jeito, né? consegue acompanhar todo mundo que está recebendo a visita do pai por dia? Impossível fazer isso. Mas era o que deveria ser feito. Então, quando esse pai faz a visita, que seja, vamos supor, quinzenalmente, deveria ter alguém acompanhando. Então, ter uma visita acompanhada, tutorada, para evitar que o sujeito atue. E mesmo com a lei, o sujeito atua, né? Ele não impede, A alienação parental é algo muito mais comum e frequente do que nós podemos imaginar. Está ali do nosso lado, né? Sim. Agora, essa questão, você disse, né? Imagina para a cabeça da criança, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e aquela criança fica completamente confusa, perdida, como você disse, sem pai nem mãe. Isso pode gerar, por exemplo, um transtorno, essa criança futuramente vai se tornar agressiva, violenta, enfim... Olha, ela Você pode que trabalha ser, tanto ela com pode ser isso, qualquer coisa. Ela pode ser um psicótico, ela pode ser um psicopata, ela pode ser qualquer coisa, porque como disse o Gustavo, os valores estão sendo destruídos. Então, qualquer tipo de consequência, mas o mais comum é essa síndrome que ainda não está catalogada no DSM-5, mas ela já é considerada uma síndrome importante para se diagnosticar as crianças, já temos as categorias disso. Entende? Para diagnosticar as crianças e orientar esses pais. Eu tenho perguntas chegando aqui. Uhum. A pessoa não quis se identificar. O filho tem 16 anos e o pai dele pôs o filho contra ela. Ele foi morar com ele, sendo que a guarda é dela. O filho não vai vê-la mais e sempre a maltrata. O que ela pode fazer? É o conselho de vocês dois. Procurar um psicólogo para cuidar tanto dela quanto do filho. Essa é a saída. Porque tem que tratar desse filho, tem que tratar desse vínculo que foi desfeito e tentar reatar isso daí. Uma pessoa também fez uma pergunta: a alienação parental reflete diretamente no rendimento escolar da criança. Como os professores podem ajudar essa criança que vive em ambiente com a falta de harmonia em casa? Encaminhando para tratamento. Tem que ser avaliado também. E tratado. E tem que fazer o encaminhamento judicial também, porque se isso está acontecendo, é preciso intervir junto ao alienador, fazer esses processos todos. Cabe ao docente perceber o quadro, informar isso para os pais e, obviamente, fazer com que essa criança que teve alienação nela percebida seja levada a um tratamento. E que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. É o mesmo procedimento para abuso sexual. Tem que denunciar, tem que falar, né? Criança está em sofrimento, o adulto que está perto, que está percebendo, toma providência. Toma providência. Pede socorro, é isso. A Kátia de Uberlândia: se o pai ou a mãe percebem que há indícios de alienação parental, como proceder? Procurar ajuda, né? Da justiça, do Exatamente. Conselho tutelar, tem que tomar providência. Não pode fazer se puder procurar um psicólogo e, se for o caso, procurar um advogado. Tem que procurar ajuda, né, gente? Isso. Não dá para ficar... Isso. Aqui, olha, o neto dela não convive com a família. A mãe não deixa. Ela é terrível. Quando quer ficar mais tempo aqui, ele apanha da mãe. É caso grave para ser tratado. Precisa de advogado e precisa de psicólogo para tomar as providências cabíveis. Que, além do pai, a família, as avós, os tios também, Acontece que quando você afasta a criança de um pai, você às vezes afasta da família inteira dele. Se afasta da mãe, se afasta da família inteira. A criança não está perdendo uma pessoa, ela está perdendo uma rede. Nossa, gente, raízes. Isso. Então, e a criança precisa dessas raízes, dessas coisas. O que o Gustavo falou, os valores que ela tem para receber dessas pessoas. Exatamente. Se essa avó quiser exercer o direito de conviver com o neto, ela é protegida por lei. Ela pode ajuizar uma ação e pleitear que seja regulamentada a convivência dela com o netinho.
Tá claro. Sim, eu tenho sim. aqui, olha, uma outra pessoa também, é lá de Uberaba. Eu vou manter seu nome protegido, tá bom? O filho tem 18 anos e casou com uma mulher de 30. Ela engravidou e hoje a criança tem 2 anos e meio. Eles brigam muito e quando ele fala que vai separar, ela fica falando que vai mudar de cidade e ele nunca mais vai ver a criança. Pelo amor de Deus, como que eu devo agir? Isso é alienação parental. Você mudar de domicílio para dificultar o convívio da criança com o pai, isso caracteriza alienação parental. E é inclusive previsto pela lei de alienação parental. Tá? Então, se ela efetivamente incorrer nesse ato reprovável, isso dá margem a se pleitear o reconhecimento da alienação parental e a adoção de algumas das medidas previstas pela própria lei. Gente, estão chegando muitas perguntas, viu, Lohan Machado? Então, eu vou te pedir aí, tá? Para que a gente tenha mais tempo, você pode continuar mandando as suas perguntas e eu vou contar, claro, com a generosidade de vocês aqui mais um pouquinho. A Larissa, a família do pai toda fez alienação parental. Avô, tio, o pai mesmo não participa da vida do filho que tem 17 anos, sempre viveu com a família da mãe, abandonou todos, agora não aceita contato, visita, conversa, não aceita ir ao psicólogo da família da mãe. Como que deve agir? Até no conselho tutelar já foram. Então, o que a gente tem que ver é que às vezes é uma questão de que um fala mal do outro. Agora, o que a gente tem também é o abandono. É que às vezes a pessoa desiste e se afasta. Então, isso aí o outro abandona. Ele cansa da disputa e abandona o filho. Tem um outro dado, ele tem já 17 anos. 17 anos. A gente está falando de menor, esse indivíduo com 17 anos, obviamente, vai se tornar maior dentro em breve e talvez recuperar o que eles perderam seja muito difícil. Nossa, gente, tudo podia ser tão resolvido com conversa, né? Eu fico aqui imaginando. Com bom senso. Com bom senso, né? Enfim, a gente tem mais perguntas aqui, olha. Queria saber o seguinte, o meu sobrinho é criado pelos avós e eles são muito ansiosos. Às vezes acho que ele está ficando do mesmo jeito. Isso pode acontecer mesmo? Claro. Porque pode, copia, né? Os modelos de identificação, todas as pessoas que convivem com a criança podem influenciar o desenvolvimento da personalidade dela. Todas, até os personagens de novela influenciam. A gente tem aqui, olha, uma pessoa do Custódio Pereira, tem o netos gêmeos. O pai prometeu tudo, mas visita agora, não visita. Parece que ele não visita os gêmeos. Acho que eles sofrem, mas não querem ver o pai. Porque o pai meio que parece que... o pai abandonou, a criança pode estar rejeitando, né? Eu acho que isso aí dá um outro programa, Mônica. A gente discutir sobre esses pais que abandonam. Os pais que se separam, separa da esposa e separa dos filhos e abandona os filhos. Isso aí é um outro caso. Isso não é alienação parental, é abandono de incapaz. Na hipótese do abandono, inclusive, a gente tem que abordar a possibilidade de indenização decorrente desse abandono. Sim. Esse abandono de incapaz, ele caracteriza quanto tempo, assim? Ou a lei não diz isso? Não, a lei não fala isso. Desculpe minha pergunta. Não, a lei não fala isso. Um ato só caracteriza o abandono ou uma série de atos prolongados ao longo de tempo que isso gera algum dano para a criança. Me parece que é muito mais a segunda situação. Entendi. Tá certo? Então, a gente vai observar o ato de abandono de forma prolongada e os danos que isso acabou por gerar, né, em que foi abandonado. É um estrago, né? Bom dia, sou de Frutal. Minha ex-esposa não quer ceder em deixar as visitas da minha filha, mesmo com a sentença judicial. O que eu posso fazer? Ela alega que a minha família não quer ficar comigo, ela tem 5 anos. A pensão está em dia. Eu quero pegar e passar um dia com a minha filha. Tá, então perceba, primeiro, Nossa. Pensão não tem nada a ver com direito de convivência. Se porventura a pensão estiver atrasada, cabe ao guardião do menor tomar as providências para que isso seja cobrado. Agora, ele tem o direito sagrado de conviver com essa criança. Se porventura a mãe não está concordando com o que está regulamentado judicialmente, ele procura o judiciário, isso inegavelmente é alienação parental e pede para que o juiz assim reconheça e tome alguma das medidas que podem acarretar, inclusive, com aumento desse período de convivência e até inversão de guarda. Meu esposo tem uma filha, a mãe dela morreu e ela ficou com a avó materna. Eles colocam a menina contra o pai, fala que ele não gosta dela, que ele não está nem aí para ela, enfim, e coloca a menina contra todos da família paterna. Também é orientação... Alienação parental, as mesmas. Mesma coisa. Né? Tem que procurar ajuda. Tá vendo como os casos são mais comuns do que a gente Mônica, imagina? E tudo isso tem um pano de fundo. Falta
discernimento na cabeça dessas pessoas. Mas atrás disso falta amor por essa criança. A pessoa que ama a criança, ela não faz isso. Quando a pessoa ama verdadeiramente, ela não faz isso. Agora, tem pessoas que são tão doentes, elas são tão prejudicadas, que elas se confundem nesse processo e fazem essa destruição toda aí. Por quê? Por rancor, por ódio do ex-companheiro. O problema é que o que está por trás da alienação é um ódio, né, Gustavo? Um rancor, uma maldade, sabe? Uma vingança. O problema é que eu tenho 39 anos de profissão. Nossa. Eu nunca vi em cima de inveja, vingança, se construir alguma coisa que presta. Mas não constrói mesmo. Então, essas pessoas, quando elas agem impulsionadas por isso e criam essa trama para pegar a criança só para elas não estão amando essa criança. Nossa, é muito... Elas não estão pensando nessa questão. O que falta por trás disso tudo é amor pela criança. E o estranho é que a justificativa pelo ato é o amor. E como é que eu, amando, vou deixar isso acontecer? É uma pergunta para que as pessoas se façam. Que a justificativa para o ato muitas vezes é o amor. Não é, né? Do genitor alienador. Vamos pensar nisso, eu acho que é uma reflexão que ambos trazem para a gente, né? O discernimento e principalmente o amor por essa criança. Tem outras perguntas aqui, eu vou pedir aos nossos entrevistados para tentar responder para vocês, mas agradecendo mais uma vez, Marcionila Rodrigues, pela sua generosidade de vir até aqui, viu? Gustavo Velasco, advogado, obrigado por todas as informações que você trouxe. Eu que agradeço. Tá? Que vocês tenham uma boa semana e que haja amor e discernimento.